Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina, pelo TV Tropical, Canal 7. Muito boa noite também para Maringá e região, que nos assiste pelo Canal 15, para Cianorte região, que nos assiste pelo Canal 46. Para você, meu amigo, minha amiga, de Campo Mourão e região, que nos assiste pelo Canal 12. Boa noite também para quem mora no oeste do estado do Paraná e nos assiste pelo Canal 33 de Foz do Iguaçu. No Pauta em Debate desta noite, nós vamos falar de política. E eu quero mostrar para você a capa da revista Veja. E a Veja traz aqui a seguinte colocação, né? A presidente Dilma Rousseff, realidade e promessa. Qual dos dois ela está comprometeu uma coisa e está cumprindo outra? Em várias situações da campanha, ela prometeu, por exemplo, que não ia haver tarifaço. E está havendo tarifaço, segundo alguns economistas. Para falar sobre isso, fazer uma análise da questão do comportamento da presidente Dilma e também da questão da Petrobras, o Petrolão, estará conosco nesta noite o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, Clodomiro Banvart Júnior, aqui no Pauta em Debate. E olha, você tem que assistir uma ótima entrevista. Isso depois do nosso intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente conversa com o professor Clodomiro Banvart Júnior. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. O assunto dessa noite é a política, mas a política também, leia-se, administração. E para comentar os mais recentes episódios, a retomada do governo a partir do 1º de janeiro, está aqui conosco o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, professor Clodomiro Banvart Júnior. Professor, seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Obrigado, Luiz, uma boa noite a todos. Pois é, eu mostrei agora há pouco pro pessoal, mas vou mostrar de novo aqui, ó. A revista Veja fez uma capa bem interessante. De um lado, a capa normal é essa, né? Primeiro, as cores, né? O azul e o amarelo, invertidos com o logo da revista, que remetem aí às cores que são usadas tradicionalmente pelos tucanos, ou seja, pelo Aécio Neves, que perdeu a eleição, candidato que não teve o apoio declarado da revista, mas que a revista trabalhou bastante, praticamente ajudando. Mas agora ela traz essa capa, primeiramente nas cores, dizendo o seguinte: de um lado, Dilma Rousseff, promessa. E do outro lado, Dilma Rousseff, a realidade. E a revista diz, minha amiga, mais ou menos assim, ó, promessa. E tudo entre aspas, que são citações da presidente Dilma. Não é que a revista está dizendo, que Dilma disse. Promessa, não vai haver tarifaço. Não vou aumentar os juros. Não mudo direitos trabalhistas. A educação será prioridade. 4 frases pensadas pela revista que Dilma disse durante a campanha eleitoral de 2014, na qual ela foi reeleita.
E do outro lado, virando a revista aqui, a realidade. Vai aumentar, aí sem aspas, é claro, vai aumentar as tarifas em 30%. Deixou subir os juros, apertou o seguro-desemprego, ou seja, a questão trabalhista, e cortou verbas para educação. Professor Clodomiro Banvardi, para a gente começar esse bate-papo, a revista Veja pegou pesado com a presidente com essa capa, ou ela toca o dedo fundo na ferida? Eu creio, Luiz, que ela toca no ponto que, de fato, estamos todos nós observando e constatando. Eu acho que o elemento central, nós falamos muito no Brasil sobre fidelidade partidária, mas nós não falamos de fidelidade ao eleitor. Esse imbróglio, de certa forma, ele, do meu ponto de vista, está ligado a essa falta de conteúdo programático que os candidatos deixam de apresentar no processo eleitoral. Então, no processo eleitoral, você pode falar tudo, você pode criar um mundo ideal, você não tem um compromisso com a realidade, e isso, de certa forma, acaba também o quê? Dificultando quando eleito ao assumir o poder. Por quê? Como eu não tenho nenhum compromisso programático claro, deixado para o meu eleitor, de certa forma eu também não tenho compromisso agora com o cidadão que me elegeu. Então cria o quê? Cria esse imbróglio. O que é dito na campanha, no caso aí apresentado, o que a Dilma candidata disse, não coaduna com o que a Dilma II está realizando no seu segundo mandato. Mas veja bem, mas aí eu quero até fazer aqui o contraponto. Talvez a gente esteja aí em uma situação que é bastante peculiar. O deputado Raul já disse aqui nesse espaço uma vez que nós precisaríamos no Brasil de uma chamada lei de responsabilidade eleitoral, já que nós temos a de responsabilidade administrativa, fiscal, de lei de responsabilidade eleitoral. Em outras palavras dele, que aquele que promete fica vinculado à proposta. Mas a candidata Dilma, assim como todos aqueles que se candidataram a cargos executivos em 2014, por uma exigência da legislação eleitoral, ela teve que protocolar no cartório, na Justiça Eleitoral, um programa de governo. Todos eles tiveram que fazer isso. Está lá protocolado. Quem quiser pode entrar no TSE, vai encontrar a proposta de governo da presidente Dilma, que certamente não previa tarifaço, não previa mudança no seguro-desemprego, entre outras coisas. Nós mostramos aí de alguns, até vamos fazer elaborar um pouquinho mais a pergunta. O PSDB, partido que perdeu a eleição, noticiou, publicou nota à imprensa, assinada pelo senador Aécio Neves, presidente nacional do partido, dizendo que está estarrecido com as medidas tomadas por Dilma, embora algumas ele acha até que sejam corretas, como a questão da economia, de pôr freio na economia, mas chama isso de um estelionato eleitoral, que o país está diante de um estelionato eleitoral. É choro de perdedor ou ele tem uma certa razão? Veja, Luiz, no Brasil nós não temos um mecanismo favorável a nós, eleitores, cidadãos, de inviabilizar o não cumprimento de propostas eleitorais. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem o recall, que é o que nós aplicamos aqui quando você tem um problema num carro novo, a empresa então ela chama o cliente para fazer um reparo para que esse carro novamente ele possa circular. Esse mecanismo que temos nos Estados Unidos, nós não temos no Brasil justamente por quê? Porque nós não temos esse comprometimento dos nossos candidatos, sobretudo os nossos partidos, com aquilo que eles assumem diante da Justiça Eleitoral. Por quê? Esse programa que foi registrado no TSE, ele de certa forma ele está o quê? Ele está desvinculado do discurso que é levado à propaganda durante o período eleitoral. Então nós não temos o quê? Não temos compatibilidade do que é escrito, do que é deixado, registrado, documentado, com aquilo que é pregado, falado e divulgado na televisão ou em outros veículos durante o processo eleitoral. Então nós não temos esse instituto. Se nós realmente conseguíssemos uma reforma eleitoral, melhorando determinados institutos que possibilitassem a nós, eleitores, cidadãos, essa possibilidade de trazer, olha, você não está cumprindo o que você prometeu, e portanto tem adesão de mais de 50%, até por isso que ela foi eleita, dos votos que nós extraímos durante o segundo turno, e que portanto isso dá legitimidade ao programa de governo. Agora, não há esse programa, não há um cumprimento daquilo que foi prometido. Então, nós, eleitores, nós, cidadãos, ficamos reféns. E agora faremos o quê? Vamos esperar até o
daqui 4 anos novamente para poder, dentro de um processo eleitoral, ver o que nós fazemos. Então, falta mecanismos institucionais para que nós tenhamos uma participação maior, não só da colocação, da escolha dos nossos governantes, mas também um mecanismo de controle, de fiscalização, verificando se estão ou não cumprindo aquilo que eles se comprometeram. Mas, professor, uma coisa interessante que eu tenho notado, eu gostaria até de ter a sua opinião, e também que você também, amigo e amiga que está nos acompanhando, também percebesse. Bom, é notório que houve uma quebra de contrato. A candidata Dilma Rousseff fez algumas propostas que a revista traz e que, na verdade, são muito claras. Basta buscar lá os programas eleitorais e hoje faz o inverso, ou faz diferente daquilo que propôs. Vamos pegar o lado, por exemplo, da economia, né, que eu acho que é onde é mais perceptível essa questão. Dilma dizia nos debates, quem assistiu o debate vai lembrar, que a economia estava certa, a economia estava gerando emprego, que a economia, que havia um estardalhaço daqueles que, ela usava um termo que eu não vou me lembrar, né, que tipo umas aves de mau agouro, né, daqueles que querem que não dê certo, mas a economia está bem, está bem, está bem. Pois é, aí ela traz para a economia o Joaquim Levy e uma equipe notoriamente para fazer arroxo de impostos, tirar benefícios e arrecadar mais, ou seja, cortar gasto e arrecadar mais. O que, via de regra, não está errado. Mas era isso que falava o candidato da oposição e ela dizia que ele estava errado, né? Ou seja, ela comprou a proposta econômica em algumas questões, pelo menos, da oposição e coloca isso na prática. Então, eu vou citar alguns exemplos para você, minha amiga. Olha, as tarifas de energia vão ter um aumento aí médio de 30%. Aqui no Paraná vão chegar a 40%. Por quê? Porque Dilma Rousseff não deixou subir a energia quando a energia começou a custar mais caro. Isso foi antes da eleição. E aí o que aconteceu? O que você não pagou em 2014, né, para Dilma ser boazinha, agora vai pagar em 2015 e muito mais. A mesma coisa com os combustíveis, né, onde havia um subsídio, a Petrobras subsidiava o combustível, a gasolina, que move o seu chevetão e o meu golzinho bolinha. Pois vai ficar mais caro porque agora o governo, segundo o ministro da Fazenda, o governo não vai mais bancar essa diferença nem da gasolina, nem da energia. E, por outro lado, vetou recentemente o aumento de 6,5% na tabela do imposto de renda. Insiste em 4,5%, ou seja, gente que talvez com esse aumento deixasse de pagar imposto de renda, vai continuar pagando, né? Vai continuar pagando. E gente que não pagava e vai ganhar um pouquinho mais, pode entrar na faixa de pagar imposto de renda, ou seja, arrecadação para o governo. Então, nessa área, eu acho que está muito claro que o discurso de Dilma como candidata era e Dilma como presidente, como administrador do país, é outro. Mas onde eu quero chegar, professor, é que eu sinto que apenas a imprensa tem noticiado isso, tem colocado isso. Então, vários jornais, revistas, redes de televisão, rádio, fazendo aí, na internet também, fazendo essa constatação. Mas a não ser que eu esteja completamente errado, e o senhor, por gentileza, me corrige, eu não vi a União Nacional dos Estudantes, a nossa gloriosa UNE, fazendo nenhum manifesto, nem publicando nenhuma carta aberta dizendo que há quebra de contrato. Eu não vi nenhuma central sindical, a CUT está silenciada, e todas as centrais sindicais, nenhuma reclamou taxativamente da mudança no seguro-desemprego, por exemplo. Tá? Eu não vejo a CNBB que é importantíssima, fazendo nenhuma cobrança da questão da quebra de contrato, da quebra de promessa versus administração. Eu não vejo a Ordem dos Advogados do Brasil, nem as subseções regionais e nem a nacional, fazendo qualquer tipo de confrontamento com essa questão do governo federal. Não vejo a Associação Brasileira de Imprensa, nem a Associação Brasileira de Jornais, nem a ABERT, ninguém fazendo alguma coisa nesse sentido. E, por outro lado, também não vejo os pecuaristas, né, a Confederação Nacional da Agricultura, já que agora a presidente é ministra da Agricultura. O governo do PT, a presidente Dilma, ela conseguiu cooptar toda a sociedade, está todo mundo, tá bom para todo mundo?
É um verdadeiro monstro de várias cabeças, né? E isso me parece que tem o quê? Tem uma implicação direta na forma como nós realizamos a política no país. Isso que você coloca ao final, aliás, a tua questão é bem extensa, né? Mas vamos tentar fatiá-la. Você não tem uma cara unificada de governo. O ministro da Agricultura não tem compatibilidade ideológica com outros ministros do governo. A reforma agrária, por exemplo, reforma já agrária, trombando já. Exatamente. Então, veja, nós não temos um perfil ideológico que aponta o direcionamento para onde vai esse governo. Então, não é só a questão, como colocado aqui agora, da falta de compatibilidade do discurso da campanha com a realidade desse segundo mandato, mas também o que é a falta de orientação do foco para onde vai o governo. Que isso também gera um grau de muita incerteza. Se nós tivéssemos aqui a certeza que essas medidas amargas que estão sendo implementadas, elas fossem surtir um efeito positivo, né, e talvez esta é a esperança de vários setores que estão calados, até que seria positivo. Mas nós não temos essa certeza. Por quê? Porque o governo não dá uma sinalização para onde ele caminha. E isso é um aspecto bastante negativo para a política brasileira, que já comentei aqui, é a falta de confiabilidade. Veja, as relações humanas, elas se pautam numa relação de confiança. Eu não preciso dizer para você que eu vou fazer algo, vou cumprir, e você fala, Clodomiro, então vamos ao cartório, assine um documento que realmente você vai cumprir isso. A relação de amizade, ela se pauta na confiabilidade. Isso com os familiares, com os amigos. Então isso também é um elemento que está o quê? Está implicado nesse governo. De quebra, ele faz o quê? Ele quebra a confiança que nós podemos ter em relação não só aos seus atos presentes, mas também em relação aos atos futuros. Veja, nós estamos passando agora por uma crise energética. E a nossa presidente, ela veio de dentro do Ministério de Minas e Energias. Quer dizer, em 12 anos de governo, veja, um governo a longo prazo, nós teríamos que ter chegado a esse patamar que nós estamos. E vamos agora, então, acusar os deuses, vamos acusar São Pedro pela... Será que nós não tivemos tempo suficiente para nos organizarmos, para planejar esses momentos de dificuldade na questão das chuvas, na questão da seca? Então, Me permita só fazer interrompê-lo mais uma vez, eu estou adorando interromper hoje. Eu só estou lembrando que o PT criticou severamente o Fernando Henrique Cardoso quando presidente, quando houve o apagão em todo o país, dizendo que isso era uma falta de planejamento, que isso era todo um problema que os tucanos não sabiam gerenciar. E agora estão pagando pela língua? Exatamente, 12 anos. Quer dizer, não houve tempo suficiente de um planejamento adequado para que evitasse esse tipo de crise. E, aliás, os jornais trouxeram agora recentemente que há a possibilidade do ministro de Minas e Energia, que acabou de ser empossado, de cair. Né? Por quê? Porque não há tanta compatibilidade com o cargo e o tamanho da crise que está vindo pela frente. Então isso gera o quê? Gera ainda mais uma sensação de insegurança da nossa parte de cidadãos. Para onde estamos indo? Nós não temos ainda o quê? Uma orientação certa no nosso horizonte para onde caminha esse governo. E aí nós temos ministros, como por exemplo, da Educação, que é ex-governador, Cid Gomes, que não tem de educação, ele tem lá a educação que ele recebeu dos pais e nos bancos escolares, não é profissional da área. Esse é um dos detalhes. Aliás, né? É um detalhe, vários, né, nesse aspecto. Vários desses ministros no mesmo patamar, no mesmo aspecto. Agora, o mais problemático é que nós temos o quê? Uma crise anunciada na educação. Isso está se evidenciando agora com os resultados que saíram do Enem. 500 mil estudantes no Brasil, ou seja, praticamente 10% que realizaram o Enem no ano passado zeraram na redação, um índice baixíssimo das notas. Então, é um elemento de crise num setor que a presidente está apontando que é o quê? O carro-chefe do seu novo mandato, da pátria educadora. Agora, como você vai conceder àquele que vai conduzir um dos ministérios mais importantes do seu governo a quem realmente não tem uma habilidade, uma experiência na área? Eu vou insistir mais uma vez, porque eu estou muito incomodado com o silêncio das entidades. Eu não sei se estamos sendo alarmistas, né, em alguns setores, ou se alguns estão vendo uma situação que talvez outros não estejam, se não há fatos concretos muitas vezes. Temos aí toda a questão da Petrobras, que está vindo a público, nós vamos falar disso no próximo bloco, sobre a questão da Petrobras, mas não incomoda quem está também, eu não sei se você está se sentindo incomodada, minha amiga, eu não vejo as centrais sindicais trabalhistas reclamarem de mudanças na questão, uma questão séria, como por exemplo a concessão do seguro-desemprego.
em um momento onde o seguro-desemprego pode ser importante para pessoas que podem perder o emprego durante o ano de 2015. Não houve gritaria. Luiz, veja que nós temos um estrangulamento da política no Brasil a longo prazo. Nesses 12 anos do governo petista, nós fomos aos poucos estrangulando a oposição. Exemplos bastante emblemáticos. Kassab, ministro da Cidade, Cátia Abreu, ministro da Agricultura. Cria o quê? Esse Frankenstein dentro do governo. Você não tem mais uma perspectiva ideológica, você não tem mais uma perspectiva de comando, de estrutura de poder. Você tem o quê? Você tem um poder diluído dentro de uma estrutura pragmática. Então isso demonstra o quê? Uma cooptação da própria oposição. A oposição foi se diluindo e se transformando em situação. E isso acontece também nos outros setores da sociedade que também foram cooptados, né? Então me parece que esse silêncio absoluto, esse silêncio absurdo, de certa forma é um reflexo da cooptação do poder. Não seria só a cooptação de um governo, mas a cooptação que o Estado hoje, em nome de um governo, exerce sobre setores estratégicos da sociedade. E isso é perigoso para o funcionamento democrático. Por quê? A democracia ela funciona na tensão de ideias, na divergência de ideias. E é justamente essa tensão que dá o equilíbrio de poder. Na medida que você dilui a tensão, você acaba o quê? Você acaba criando o que nós conhecemos na história, regimes totalitários. Não estou sinalizando aqui que nós estamos caminhando para isso, mas há indícios de cooptação que, ao longo da história, nos revelaram o quê? Altamente pernicioso para o gerenciamento da própria democracia. E olha, isso é muito perigoso. Não podemos esquecer que metade, menos um pouco, votou contra a candidata Dilma Rousseff. Mas parece que as instituições elas não estão refletindo, muitas vezes, inclusive, o pensamento da sua base. As instituições não refletem, né, por cooptação, e por outro lado nós temos, infelizmente no Brasil, um baixo teor de participação política, né, um baixo teor democrático de inserção da opinião pública em assuntos políticos. Então isso também acaba o quê? Gerando essa falta de credibilidade e, de certa forma, autorizando, né, esse modelo de política que está sendo gestado no país. Isso é preocupante. Nós precisamos, por um lado, aumentar a nossa participação política, no sentido que nós possamos exigir cada vez mais das instituições e também a responsabilidade dos partidos que exerçam a sua função peculiar e não criem esse imbróglio que nós assistimos aí diariamente na política brasileira. Nós vamos para o intervalo comercial agora, mas eu vou voltar a conversar com o professor Clodomiro Banvart Júnior e quero perguntar para ele, especificamente, e a questão da Petrobras, né? A Gazeta do Povo traz aqui no Caderno Vida Pública, recentemente, Cerveró é preso por ocultar bens e, em sua defesa, ele diz que Graça Foster, que é presidente da Petrobras, fez o mesmo. Pois é, isso vai chegar até onde? A questão do petrolão. Nós estamos até agora falando só da questão, até no primeiro bloco, só da questão da responsabilidade da coerência administrativa versus a questão da política, né, da campanha. Vamos falar agora da questão mais séria, criminal, onde está envolvida a nossa gloriosa Petrobras. Depois do nosso intervalo comercial. Um minutinho só, nós já voltamos. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Estamos conversando com o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, professor Clodomiro Banvart Júnior, que gentilmente atende o nosso convite e vem aqui compartilhar seu conhecimento com você, minha amiga, com você, meu amigo. É claro, evidente que não precisa ninguém tem que concordar com as nossas opiniões, né? Com as informações aqui veiculadas. Eu quero deixar, inclusive, de antemão, o programa à disposição de todo o pessoal do PT, do governo, da presidente Dilma, dos economistas, para que queiram contestar as informações, né? Então, está aqui à disposição. É só entrar aí no nosso contato, pelo telefone, também pelo e-mail que aparece no seu vídeo, e aí marcar com a gente aqui. A gente vai, com certeza, ouvir quem quiser fazer aí
uma situação, uma colocação diferente. Inclusive as entidades que eu citei, ABI, OAB, CNBB, CUT, centrais sindicais, né, UNE, todas estão, é claro, convidadas a também dar a sua posição aqui no Pauta em Debate democraticamente. Mas eu quero, para a gente, partindo para o encerramento do nosso programa, falar sobre a questão da Petrobras, que aqui também deixo aberto o espaço para contestar as informações que a gente está colocando também. O Sérgio Gabrielli, que era presidente da Petrobras, deu uma entrevista dizendo o seguinte, está aqui na Gazeta do Povo: Dilma tem que ser responsabilizada pelo prejuízo da refinaria de Pasadena, no Texas, segundo Gabriel. Pasadena, na Califórnia, né? E, segundo ele, ela aprovou a compra e ela disse que, na verdade, aprovou com base no relatório falho do Paulo Roberto, né? Aquele um que está preso. Já o ministro Pepe Vargas, na contramão, diz o seguinte: não tem nenhuma responsabilização da presidente Dilma sobre esse assunto. E aí temos mais coisa aqui, olha só, na Gazeta do Povo também. Petrobras culpa ex-diretor por aumento de custos na refinaria. Essa já falando de Abreu e Lima, também lá em Pernambuco, que aumentou de uma maneira extraordinária o seu custo. Professor Clodomiro, a questão do Petrolão, ele está longe de terminar. A Operação Lava Jato parece, muita gente queria abafar, não conseguiram, continua. E a partir de agora, com o Cerveró preso, com o Paulo Roberto preso, com ambos já começando a colocar o problema no colo da Graça Foster, e que, por sua vez, né, o Gabriel já foi dizendo que a presidente do Conselho de Administração da época, que é a própria Dilma, sabia ou autorizou a compra de Pasadena, fazer um mau negócio com a Petrobras. O senhor tem alguma ideia de onde tudo isso vai dar? Olha, aonde vai dar, eu não sei. Mas o desdobramento disso é muito negativo para as nossas instituições, isso sim, por um lado. Por outro, é positivo. Por quê? Porque nós estamos percebendo que há uma independência de várias instituições, Polícia Federal, da própria Justiça, Ministério Público, atuando nesse caso. Quando eu falo que é negativo, pode ser negativo para a política, mas ele é favorável, saudável para as instituições democráticas do país. Aliás, Luiz, isso que você comenta agora, dessa abertura para que outras pessoas possam se manifestar, isso é muito importante, porque muitas vezes pode se perceber, imaginar que nós estamos aqui para uma leitura anti-PT, nada de maniqueísmo, é uma leitura da realidade, né? E todo o debate é muito saudável dentro do espaço democrático, então parabéns na medida que você abre o programa para todos. Em relação à tua questão da Petrobras, eu acho que nós vamos ter um desdobramento agora, no começo de fevereiro, né? Tudo indica que o Procurador-Geral da República vai fazer a denúncia daquela lista dos políticos envolvidos. Então nós temos até agora vários empresários que prestavam serviço à Petrobras que estão presos, né? O Cerveró, que era ligado à Petrobras e que também está preso, mas agora vai sair o que? A denúncia dos políticos. Então isso vai o quê? Vai reconfigurar, do meu ponto de vista, essa questão do Petrolão, porque nós teremos aí, provavelmente, nomes muito importantes da política brasileira que estarão sendo denunciados. Então isso vai, provavelmente, o quê? Aproximar ainda mais a questão que está na esfera da Petrobras para dentro do Congresso Nacional e, consequentemente, para dentro dos partidos políticos. Isso pode aproximar ainda mais da presidente Dilma. Há quem diga, e há quem torça também, não é o meu caso, eu confesso, que isso acabe virando aí Alguns torcem para que vire uma pizza, né, que nada resolva, e outros torcem para que vire impeachment e haja uma cassação. Inclusive eu vejo algumas vezes algumas pessoas se manifestando em redes sociais e eu fico até um pouco preocupado, até com o teor, né, da manifestação. Podemos chegar a uma situação como aconteceu com o Collor de Mello em 92, no impeachment, ou isso vai ficar longe disso e possivelmente fica em alguns políticos, talvez até a gente graúda, mas não chega no colo da presidente? Olha, isso tudo me parece, voltando ao caso do Collor, depende da composição dentro do Congresso Nacional. O impeachment do Collor, de certa forma, foi resultado do quê? De uma falta de sustentação na base do Congresso. Até porque o impeachment ele começa no Congresso. Ele tem que ter a autorização do Congresso, né? E então, o que nós temos hoje é um cenário bastante caótico dentro do Congresso. Por quê? Os aliados da Dilma, eles não são fiéis plenamente.
Você tem, inclusive, hoje, um favorecimento do próprio Planalto ao PSD do Kassab e ao PROS, que é encabeçado pelo ministro da Educação, Cid Gomes. Ou seja, a possibilidade de se criar uma alternativa, ou seja, uma base alternativa fazendo força ao peso que o PMDB hoje exerce dentro do governo, e um peso que não é só favorável, é também de crítica, né? Então, tudo isso molda um cenário um pouco complexo, e a pergunta que fica é o seguinte: será que na hora de dividir, né, não o bônus, mas o ônus, essa base vai ser fiel a presidente? Muito provavelmente não. Então, essa falta de estrutura de apoio, isso pode ocasionar o quê? Um impeachment, no caso de que essas denúncias realmente se comprovem e cheguem até a presidente Dilma. Isso não é bom, é ruim, mas também não é bom que isso tudo termine em pizza. Ou seja, nós estamos aí no fio da navalha. Que terminar em pizza e gerar impunibilidade, isso é péssimo. Mas também chegar a um impeachment, isso é uma desmoralização muito grande para todo um processo democrático construído até aqui. E nós não queremos também fazer pré-julgamento de ninguém, viu? Vou deixar bem claro isso. Eu não estou achando que a presidente tem culpa nisso, mas há uma possibilidade de chegar, até porque coloca-se que ela autorizou, ela disse que foi induzida a erro, mas a coisa está começando a chegar, né? Há depoimentos que dizem que Lula também sabia a seu tempo que o dinheiro desviado da Petrobras ia para partidos. Então, já começa, mas também tem depoimento dizendo que tem tucano no meio, quer dizer, tem depoimento para todo gosto, mas as coisas começam a ter um pouco mais de consistência. Isso é importante passar isso ali para a sociedade e punir realmente quem meteu a mão na Petrobras? Exatamente, nós já tivemos aí um passado recente, o Mensalão, ele deixa um recado pedagógico da necessidade de um aprimoramento das nossas instituições, de um aprimoramento do fazer político, da administração pública, sobretudo, e agora nós vemos o quê? Na sequência, o Petrolão. Então, novamente, é um momento de crise? Sim, mas é um momento que nós podemos o quê? Aprender com a crise, né? E isso acaba sendo pedagógico no sentido do quê? De um fortalecimento das instituições. Por isso que eu acho, as instituições estão trabalhando, e elas devem continuar trabalhando para que isso possa, de fato, alcançar o resultado final, ou seja, que isso seja explicitado para a sociedade e quem realmente tem a culpa no cartório que seja punido, né? Até para que nós tenhamos aí um aspecto pedagógico, não só para a política, mas para a sociedade brasileira como um todo. Quero agradecer a presença do professor Clodomiro Banvart Júnior, professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, que gentilmente vem aqui compartilhar seu conhecimento com a gente. Professor, muitíssimo obrigado, uma ótima noite. Eu que agradeço, Luiz, uma boa noite a você e boa noite a todos. A gente vai para mais um intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Um minutinho só, eu já volto. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Eu espero que você tenha gostado da conversa com o professor Clodomiro Banvart Júnior. Volto a dizer aqui para você, meu amigo, para você, minha amiga, claro que eu sei que uma série de pessoas não concorda com os posicionamentos, particularmente com os meus posicionamentos, e eu deixo aqui o espaço aberto para todas as entidades citadas, para todos os partidos políticos citados, para que se manifestem também, seja por nota oficial,
quiser mandar alguém também que para a gente entrevistar, quer colocar a sua versão, o seu lado da moeda, está aberto o espaço. Particularmente a ABI, OAB, CNBB, todas as centrais sindicais, particularmente a CUT, União Nacional dos Estudantes, a UNE, também a Confederação Nacional da Agricultura, da Indústria, enfim, aqueles que nós citamos aqui no nosso programa podem também se manifestar. E, claro, evidentemente, o Partido dos Trabalhadores e a Presidência da República e também a Petrobras está aqui o espaço à disposição para contestar ou para dizer o que pensa diferente ou a favor dessa nossa colocação. Quero agradecer a sua audiência, o carinho da sintonia. Muitíssimo obrigado. Uma ótima noite para você. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Tchau. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.